tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2016. Esse é o verbete de número 3.647. Ele tem 5 páginas, 39 logias e 8 máximos. O tema de hoje é Aprendente de Línguas. A nossa verbetógrafa é a Beatriz Sea. A Beatriz, ela é do Uruguai, natural de Montevidéu, graduada em Relações Internacionais, mestre em formação de professores de espanhol como língua estrangeira. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2002 e docente também desde 2002. Ela está agora em Porto Alegre, em Canoas, mais precisamente. O aprendente de línguas é a consciência homem ou mulher em processo de aquisição de um ou mais idiomas diferenciados da própria língua materna. O holopensene pessoal do bilinguismo, os poliglotopensenes, a poliglotopensenidade, a retroforma holopensênica evocada pelos idiomas, o holopensene universalista, a inteligência linguística, a competência comunicativa, o interesse e a vontade em falar a língua de outro país, a curiosidade sadia pelos costumes e formas de pensar dos povos, as viagens internacionais, os intercâmbios culturais, o fato de observar a própria cultura com atitude crítica e por aí vai. Na parafatologia, os cursos intermissivos, a xenoglossia, as retrocognições, o acesso à holomemória, a recuperação de cons, as conversas extrafísicas em outros idiomas, as aulas de línguas nas projeções, a captação de ideias extrafísicas na forma de palavras estrangeiras, a qualificação para resgates extrafísicos. Aí na argumentologia a gente chama a atenção de algumas listagens que ela faz, que é bem interessante da gente aprofundar no debate para entender essas variáveis, né, que interferem no aprendente de um idioma. E na acabativa, nós podemos chamar a atenção de abertismo consciencial, autoportfólio linguístico, bilinguismo, interlíngua e poliglotismo interassistencial. O ato de aprender línguas é requisito básico para toda consciência na prática da interassistencialidade multicultural, contribuindo no desenvolvimento do universalismo e da cosmovisão. Você já avaliou o próprio estilo de aprendizagem e a automotivação para aprender outros idiomas? Quais os resultados na interação multicultural? Na bibliografia específica, ela traz 3 itens e na webgrafia, 1 item. Pegando aqui a nossa mega análise, nós temos aprendiz, neoidioma, estrangeiro, inteligência, linguística, proficiência, intercultural, universalista, aprendizagem, convivialidade, parapsiquismo, retrocognição, holomemória, maxifraternismo, multiculturalismo, autodiscernimento, didaticologia, interaciologia, comunicologia e parapedagogiologia. Então, para a gente começar o nosso debate, a gente pede que a Beatriz explique um pouquinho o contexto desse verbete. Por que você escolheu esse tema? Bom, boa tarde a todos. Esse tema eu escolhi
assim, querendo passar um pouco da minha experiência profissional como professora de inglês e de espanhol, porque esse tema é bastante valorizado, né, o poliglotismo, o desenvolvimento do poliglotismo. Então, eu acho que tem alguns conceitos até que a gente vai debater aqui, que é interessante para as pessoas que querem aprender línguas levarem em consideração, né, sobre o próprio processo de aprendizagem. E depois também eu queria, assim, no sentido pessoal, tipo, fazer uma convergência entre a experiência profissional e a conscienciologia, porque eu sentia numa época que o trabalho, né, as aulas de língua era uma coisa e a conscienciologia era outra. Então, daí eu pensei, não, a multidimensionalidade é tudo. Então, vamos fazer essa convergência, né? Aplicar o paradigma consciencial no ensino, no trabalho, na parte profissional, e assim ter um ego mais unificado, assim. Até porque, né, Beatriz, mexer com idiomas, de certa maneira, você está mexendo com a intelectualidade, com a comunicabilidade, com a retrocognição. Então, você já está mexendo com 3 áreas importantes, né, da consciência. E então tem tudo a ver, né, o aprender idiomas com a consciência em si. A polimatia também. O universalismo, a interassistencialidade, que nem você coloca aqui no quê? Na conviviologia, e ela coloca também aqui na frase enfática, a interassistencialidade multicultural, essa coisa de ter experiência no exterior, né, em outros idiomas, em outras culturas, eu acho que é algo que, se todos os conscienciólogos pudessem ter, seria o ideal, né? Não é? Pelo menos de fazer uma itinerância internacional, nem que vá aqui, pertinho, né? Mas assim, para sair um pouco da cultura, né? Você vem de fora, você já não é nem brasileira, mas isso é importante, né, Beatriz, para mexer um pouco a cabeça da pessoa. Porque daí trabalha também muitas outras coisas, por exemplo, para desenvolver o antibagulismo, né? Você viaja, eu, por exemplo, já cambiei de cidade várias vezes. Aí você aprende a desapegar das coisas materiais. Né? Então, é muita coisa assim que dá para aproveitar. Não, e aprende, sabe o que eu acho também? A gente aprende a sobrepairar certas coisas. Às vezes a pessoa, se ela é muito crica, é bom viajar para o exterior e morar com gente diferente, porque aí ou ela surta, ou ela melhora. Ou ela recicla, não é isso, Beatriz? O traço. Porque passa por um processo, assim, tem todas umas etapas ali. No começo você adora, depois você passa a ver a realidade, aí passa por o choque cultural, né? Aí depois você reaprende essa relação com o novo ambiente ali. É perfeito o que você está falando. Primeiro você adora, se encanta e entra em euforia. Depois você vê o lado negro da força. E você vê o outro lado do país, não é isso? Aí você fala, não é bem assim como eu imaginava. Mas depois você tem que reconciliar de novo. E em seguida você tem que fazer uma reconciliação, é interessante. Serve também para o nível de adaptabilidade, né? O próprio nível da consciência de adaptabilidade ao local, às pessoas, outros parâmetros, outra cultura. Né? Isso, que até serve depois para pré-intermissiologia também, já pensando, né? Essa capacidade de adaptação a uma nova circunstância, né? Até na dessoma. Aí você vai passar para uma outra situação que vai ser diferente, vai ter que se adaptar também. Exato. Então já vai treinando aqui no intrafísico essa neofilia em relação a uma situação. As situações e a outras culturas, outras maneiras de pensar. E isso é muito sério. E eu acho que o idioma ajuda nisso, né? Na hora que você estuda um outro idioma, outra língua, você obrigatoriamente tem que sair da sua maneira de pensar, não é assim, Beatriz? Isso. Porque a outra língua também, se fosse equivalente, né, uma palavra numa língua fosse o equivalente na outra, fosse tudo assim, seria muito fácil, até teria máquinas que poderiam fazer tradução. Claro. Mas por que não é possível? Porque é um jeito diferente de pensar.
Então, a máquina ainda não pensa, então não tem como automatizar esse processo. Agora, você que dá aula disso, até antes de fazer as perguntas aqui, você percebe ou já estudou o raciocínio de pessoas que falam idiomas distintos? E esquece a cultura, que a cultura, obviamente, influencia demais, né? O meio ambiente que a pessoa está. Mas eu estou dizendo assim, a maneira de estruturar o idioma na cabeça, a maneira de criar as frases, a maneira de trabalhar o local das palavras. Isso muda? Vocês já estudaram isso? Tem estudo sobre isso? Eu percebo assim, eu não li muito sobre isso, mas é a minha percepção, né? Por exemplo, o inglês, ele tem uma forma assim de pensar que é mais prático, mais pragmático. Até, por exemplo, falar de assuntos de conscienciologia em inglês, eu me sinto limitada. Parece que quando vai falar de alguma coisa assim de multidimensionalidade, você fala e não diz nada no inglês, né? Agora já o português, ele é bem mais adequado para essa ciência. Por que você acha isso no inglês? Você tem noção do porquê? Qual o motivo? Eu acho que ele é mais assim uma língua mais para os negócios, né? É o holopensene dele? Tem um holopensene. É o vocabulário? É a quantidade de vocábulos? O que é, será? É interessante isso. Sim, eu acho que mais é o holopensene mesmo, mas não aprofundei muito assim, não vamos descartar também outros elementos, né? O inglês, ele é a língua com mais vocábulos do mundo, né? Sim. Então não é esse o problema. Então não é esse o problema. O problema do inglês é a estrutura da gramática dele, né? Então pensa assim, o inglês é a língua germânica, bárbara, né? E aí você pensa aqueles germanos grossos lá antigamente na Idade Média, né? Eles brutos, né? Os caras com frio, com fome, eles não tinham tempo de ficar conjugando os verbos do latim daquele jeito que o latim fazia, entendeu? Então para eles é assim, papum, é bem prático, sabe? Por causa disso que eles eram brutos, estavam com frio, com fome naquela época, eles não tinham que ficar conjugando as declinações e não sei o quê. E aí eles simplificaram a língua dessa forma. Era mais cerebelar, parece, né? Parece que é um idioma mais cerebelar, sei que eu posso chamar isso. É interessante esse ponto de vista. E até para aprender inglês, essa que é uma das coisas que faz a dificuldade das pessoas, no geral, para aprender inglês. Eu acho que é por causa disso, porque você tem que deixar o que você tinha, né? Tem que abrir mão disso, fazer uma tábula rasa e começar a entender. Porque quando você chega, por exemplo, vai aprender o presente simples, né? Aí você vê aquela estrutura das, he, não sei o que, aqueles auxiliares, né? O das, o do. E daí você fala, o que significa essa palavra? Porque ela não significa nada. Então você tem que aprender, toda frase, eu vou aprender que toda essa frase serve para perguntar aquilo. Aí você faz uma hipótese, né, provisória. Depois, mais para frente, no contraste com outras estruturas, você vai compreender realmente por que isso, qual a função que isso cumpre, né, na linguagem. Aí você mais para frente, depois cai a ficha. São idiomas mais, não sei se essa é a palavra correta, né? São idiomas mais ou menos elaborados, né? Parece. Você vê os idiomas latinos, né, que tem todas as declinações, que tem uma série, né, de situações, e o outro, anglo-saxão, sei lá, que é papapá germânico, que é papapá e acabou, né? E aquilo é o que temos por hoje. Então é uma coisa assim mais... parece que você elabora mais a linha do pensamento por um do que por outro. Essa é a sensação que me dá, mas isso sou eu pensando sobre esse assunto, né? Que você rebusca mais a maneira de pensenizar por um idioma ou por outro, né? Até também tem a linguística, né? Que ela aborda bastante essas temáticas. Então, daí, eu como não sou linguista, não entro muito. Sim. E também para não invadir o território do outro, porque quando for sobre didática e metodologia do ensino, aí sim é comigo. Aí também não quero. Entendi. Você quer fazer uma pergunta? A minha pergunta está relacionada aqui no detalhismo, na binomiologia.
o binômio conhecimento procedimental, conhecimento linguístico. Você, como professora de inglês, entende que eles, na linguagem mais da conversação, eles usam phrasal verbs. O que teria de comum o phrasal verbs com os neologismos? Espera aí, porque então são duas perguntas, né? Tu perguntou o binômio conhecimento procedimental e conhecimento linguístico, é isso? Tem a ver, né? Sim, isso é assim, o conhecimento procedimental, né? Porque, por exemplo, aprender uma língua é que nem andar de bicicleta. Você aprende a fazer uma coisa, é um conhecimento, é uma habilidade, na verdade. Não adianta aprender sobre a língua, né? Se chegar uma pessoa e vai te explicar todas as partes da bicicleta, vai te dar uma aula sobre a bicicleta, não adianta, você tem que pegar a bicicleta e sair andando. Então, nas línguas é a mesma coisa, é uma habilidade que tem que treinar, desenvolver. Então, não é aprender sobre a língua, esse que é o binômio, né? E depois você perguntava sobre a relação com o neologismo do phrasal verbs, né? Os phrasal verbs. Daí eu não sei se teria relação, porque o phrasal verb... Explica um pouquinho lá o phrasal verb. É um fenômeno que são aqueles verbos que ele... É pela versatilidade do inglês, né? Em inglês ele combina, tem um verbo, e daí com uma frase, uma preposição, on, in, at, por exemplo, aí muda o sentido, né? Vai mudando o sentido, cada um tem uma... É como se um phrasal verb trouxesse uma mensagem, entendeu? Incutida assim em poucas palavras. É isso que eu quero dizer. E o neologismo, para mim, é essas verdades de ponta trazidas em palavras que unem vários significados. E aí aquilo ali já traz em bloco aquele pensamento. E a phrasal verb, para mim, no inglês, tem a maneira de estruturar. Isso. Entendi. Ela traz em bloco um pensamento, que às vezes muitas pessoas não compreendem o inglês pelo fato da phrasal verb deslocar o pensamento para outro... Você está pensando que vai por aqui, não, mas ele usa uma preposição diferente no final. Isso, é porque a phrasal verb, tu não consegue extrair o significado pelas palavras, e sim pelo significado que já colocaram naquela expressão. Entendeu? Só que assim, tem também, dá para fazer essa analogia, mas o phrasal verb ele é uma coisa que surge na interação, né, na negociação do significado assim das pessoas falando. E já o neologismo ele é uma construção que a gente cria, né, cientificamente, pensa qual é a melhor palavra para transmitir aquele conceito. Então daí o neologismo técnico, né? Ele é pensado. Muito bem. Tudo bem aí? Então, vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Estrangeirismologia, página 19, segunda linha. Poderia comentar sobre a aquisição da língua mediante meaningful interaction? Então, a aquisição da língua tem uma diferenciação entre o conceito de aquisição e aprendizagem. Aprendizagem é um processo consciente. Quando você vai numa escola de línguas, por exemplo, fazer uma aprendizagem formal. A aquisição é um processo de internalização da língua, não necessariamente pela aprendizagem. Pode ser numa experiência de morar num outro país. Então, você vai aprender pelo que está aqui, né? Meaningful interaction, que seria interação significativa. Quer dizer, você quer dizer que a diferença é, os dois aprendem, só que um de uma maneira, vamos dizer, estruturada, formal, e o outro é na raça. É natural. Natural, no dia a dia, conforme vai a vida. Mas o aprendizagem, obviamente, está nas duas posições, né? Isso, Por isso que o aprendente de línguas, ele envolve os dois processos também. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Na sua experiência, você conhece pessoas que dominam o idioma sem nunca ter morado no país daquele idioma? Sim, existe. Tem, né? Tem.
É. Eu nunca acreditei muito nisso, mas eu já vi. Eu sempre duvidei um pouco, sabe? Porque eu achava que para você ter a internalização do idioma, o ideal é que a pessoa ficasse lá pelo menos, sei lá, 2, 3 meses, né? Mas isso Mas aí isso não aí é necessariamente. secundário. Eu, por exemplo, domino inglês e eu não Você nunca morou lá? morei lá. Eu aprendi pelo processo de aprendizagem mesmo. Frequentei escola, estudei leu. vários anos, aprofundei bastante. E também, outra coisa, eu lia muito. Assim, eu lia literatura mesmo. Assim, que a leitura faz um tipo de uma imersão, porque não é estudo, sabe? É leitura, pelo prazer da leitura, mas naquela língua. Agora, E aí existem você pessoas que funcionam mais assim, tendo a aula estruturada, imagino eu, com seus alunos, isso é uma pergunta. E outras que não, né? Que elas precisam ir para o campo de batalha, ou não. Isso não é real. Tem sim, porque cada um tem o seu jeito de aprender diferente. Então, tem pessoas que, por exemplo, porque no processo de aprendizagem numa aula, né, mesmo que a gente tente trazer toda uma metodologia inovadora para simular as condições do mundo real, mesmo assim você tem ali um processo cognitivo muito do processo acadêmico, sabe? Né? Então, a pessoa, às vezes, que não tem muito desenvolvida a cognição, ou que não tem boa memória, ou tem alguma limitação nesse sentido, vai ser difícil. Ou que os sentidos, né, ela tenha curiosidade por outras coisas, né, além daquilo, então de repente ela precisa vivenciar e o idioma entra pela curiosidade dela, né, não sei, são muitas variáveis aí, né? Muitas variáveis que a gente estuda, que são as variáveis individuais, né, da pessoa. Mas a gente estava fazendo uma pergunta antes de você chegar, antes de começar a apresentação, o que faz uma pessoa aprender mais fácil um idioma do que outra? São a somatória, a combinação das variáveis. Mas quais variáveis você acha determinantes ou não tem? Tem, que é muita coisa. Uma muito importante, eu acho que é a personalidade. Características de personalidade que fazem com que a pessoa tenha mais facilidade. Por exemplo, quem é extrovertido, né? Quem tem gosto por outras culturas, tem interesse por outras culturas. A pessoa que tem neofilia, né? Que é uma coisa nova, não é uma ameaça, ela quer entrar naquilo, sem medo, assim, né? Outra coisa, a tolerância à ambiguidade. Né? Você tem que ter uma capacidade de fazer essas hipóteses provisórias sobre a língua, porque você não vai poder entender tudo assim na primeira aula. Aí você tem que, não, eu vou ficar tranquilo, por enquanto é isso. O que temos por hoje. E depois mais para frente. Quer dizer, a pessoa que tem que saber viver com a dúvida, né? Com aquela coisa que ela ainda não dominou. Isso. Tiago, você tem mais alguma coisa para inserir nisso? Isso aí? Beatriz, eu queria te perguntar, na página 19, Fatologia, os dois últimos itens, o quadro europeu comum de referência para línguas, aprendizagem, ensino, avaliação, do Conselho da Europa. Só um, né? Achei que eram dois itens. Não, é o mesmo, todo esse é o nome desse documento, né? O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, né? É um documento que foi elaborado pelo Conselho da Europa no marco da política linguística da Europa, porque lá são falados mais de, acho que em torno de uns 30 idiomas na Europa. Então, eles tem muitas pessoas assim viajando, moram num país, moram em outro, fazem faculdade, vão trabalhar em outro país. Então, eles necessariamente precisam de uma política linguística. E tinha um problema, por exemplo, de uma universidade para outra, para aceitar os diplomas, né? Então, por isso que eles criaram esse documento que ele estabelece os níveis de competência, que são os níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. São 6 níveis
Então, com essa nomenclatura, fica uma coisa padrão, estandarizada, assim. Então, quando tu fala que tu tem um nível B1 de alemão, qualquer pessoa já entende qual que é esse nível, né? Que antes era muito ambíguo, porque cada instituição criava a sua, por exemplo, intermédio, básico, elemental, inicial, avançado, super avançado. Mas quais são os critérios, né, de cada um? Então ele estabelece esses critérios bem claro assim, e também estabelece critérios de metodologia sobre o ensino e aprendizagem. Então tudo que tem de mais avançado assim, o quadro é bom dar uma olhada, né? Quer fazer? Oi, Beatriz. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Até que ponto assim o parapsiquismo ele pode ajudar ou não com relação a isso? E eu acho até que aquela questão que tu colocou, né, da pessoa a aprender por ela mesma, né, e ficar com tanto conhecimento, né, não teria a ver com essa questão do parapsiquismo, né, do que a pessoa precisa ir morar em outro lugar para dominar, né, a língua, como ela disse. Será que isso não tem a ver com essa questão de talvez retrocognição ou recuperação de cons? Sim, o parapsiquismo é uma das variáveis ali que é muito importante, né? Tem até alguns casos de pessoas que aprendem línguas fora do corpo, né? E tem pessoas que lembram assim sem ter nenhuma experiência de estudo, lembram e um dia começam a falar uma língua. Mas são casos assim excepcionais, né? Então eu vou falar assim mais do nosso dia a dia, assim, né? Da influência do parapsiquismo. Então tem, por exemplo, essa questão da identificação com aquela cultura. Por que tu gosta de uma língua e não gosta da outra? Né? Então, tem afinidades. E o parapsiquismo entra jogando contra, às vezes. E não a favor, né? Às vezes eu já vi casos, você deve ter visto muito mais, de pessoas que têm aversão a um idioma. E aí eu não sei, até aí teria que estudar o caso, cada caso é um caso. Mas aqui dentro da Conscienciologia eu conheço um caso, que aí a pessoa teve realmente retrocognição, confirmou mesmo, e é um problema dela em relação a uma experiência dela ali. Aquilo deve ter tido algum bloqueio, algum paratrauma, algum esbregue, eu não sei, porque ela passou mal no local, e depois ela foi estudar, enfim. Então, pode jogar pelos dois lados, né? Tanto a aversão como a facilidade, as duas coisas, né? O problema a dificuldade para estudar e como a facilidade. Tem idiomas que a pessoa diz, isso para mim realmente é fácil, não tenho e outros idiomas não é assim, não. E outra coisa também que eu vejo que o parapsiquismo tem uma influência é, por exemplo, no próprio processo da comunicação. Aí a pessoa vai se comunicar, às vezes não domina bem aquilo, mas faz rapport com a pessoa pelo acoplamento, aí ela começa a se comunicar melhor, começa a entrar no olho pensando daquilo e flui a comunicação. Não, com certeza. A comunicação, se você não fala o idioma, algum jeito você encontra. Se a pessoa tiver extroversão, ela encontra uma maneira de se comunicar, né? Gente, falando em idiomas, eu queria fazer aqui a divulgação do 3º Fórum Internacional de Seriexologia e a 4ª semana da autopesquisa seriexológica e também 1º ciclo de debates em holobiografologia. Isso tudo vai acontecer de 21 a 28 de abril aqui em Foz do Iguaçu. O tema de estudo desse fórum, que é da Consecutivos, é Marie Corelli. Marie Corelli, ela foi uma escritora justamente inglesa e ela está sendo estudado pela Thelma, né? A Thelma que está aqui na foto, que ela está fazendo uma correspondência, levantando a hipótese de Thelma, nossa, Thelma ter sido Marie Corelli. Então ela vai fazer esse cotejo de personalidades e vai ter então um estudo dela mesmo. Depois vai ter um estudo do parassociograma de Marie Corelli, depois vai ter um estudo do temperamento dela,
e da seriexometria. E tem a ver porque ela era uma escritora inglesa, muito famosa, né? E agora a Thelma está aqui em terras nacionais brasileiras e portuguesas, né? Então tem aí esse convite para vocês, do dia 21 a 28 de abril. E nesse evento vai ter o chá inglês retrocognitivo. E é o segundo experimento retrocognitivo grupal da CCCI, que as pessoas vão estar vestidas na época da sociedade inglesa da era vitoriana, tá? Para esse chá inglês. Então vai ser criada uma atmosfera para justamente ajudar o parapsiquismo que ela estava comentando, de provocar eventuais retrocognições sobre o assunto. Então, quem tiver interesse, as inscrições são na consecutivos. Quer fazer alguma pergunta? Sim, na página 20, Beatriz, na binomiologia, não, desculpa, interaciologia. Segunda linha, a interação poliglotismo-recepção telepática. É isso que a gente estava comentando agora, né? A questão que o poliglotismo ajuda, né? Favorece essa questão da telepatia, da recepção. Porque quando você domina aquela língua, você tem mais facilidade de captar algum insight, alguma ideia extrafísica que vem precisamente naquela língua, né? No Holopensen, por exemplo, no contexto da Semana da Serixologia que vai ter, vamos ter uma oportunidade ali de fazer esse raporte, né? Porque tem a questão do inglês, da Inglaterra, então muito provavelmente as concierges que vão estar ali serão dessa época. Vão ter mais facilidade de passar informação para alguém que domina o inglês. Agora, o ideal é que esse chá se falasse só inglês, né? Esse era o ideal, que todo mundo se vestisse como inglês e que da época já complicou agora. Porque o inglês da época é bem diferente. E que falasse com toda aquela formalidade. Mas aí, né? então, sir, ia ser mais difícil. E você tinha que falar com alguém só se for introduzido, se for apresentado. Tem todo, não podia isso, tem todo um ritual cultural da época, né? Seria tarde de gala, né? Seria a tarde de gala, é o chá de galas. Teve a noite de gala, agora é o chá da tarde. Mas é interessante que são essas psicodramas, né? Quase que um psicodrama que se faz muitas vezes no extrafísico para fazer essa rememoração. Aqui, Beatriz, ali em tecnologia, você apresenta diversas técnicas, né? E você poderia explicar essas técnicas do tratamento do erro? O erro tem várias, assim, eu vou explicar na pedagogia, assim, na metodologia mais moderna, né, o erro ele não é visto como um problema, ele é visto como uma parte essencial do processo de aprendizagem. Então, tem diferentes técnicas de tratamento, né? Por exemplo, vamos colocar assim, na questão oral, né, na expressão oral. A pessoa está falando, e o que o professor vai fazer quando ela comete um erro ali falando? O professor vai corrigir na hora, vai interromper a pessoa, vai corrigir depois, como é que faz? Né? Então, tem diferentes técnicas. Qual que é a técnica que você considera que é a mais correta? Eu acho assim, que tem, por exemplo, tem diferentes objetivos. Se o objetivo da atividade for a fluidez, a fluência, né? Para a pessoa desenvolver fluência, então eu não interrompo, eu deixo o aluno falar. E aí eu vou anotando. Depois que ele terminou, aí que a gente vai fazer uma discussão, aí sim vamos focar na forma, né, nas palavras. Só se for um erro que interfere na comunicação. Por exemplo, ele falou a palavra errada, ele quis dizer mesa e disse cadeira. Daí dá um problema na comunicação. Então aí você pergunta, não, como é que é? Porque é o mundo real, né? Já se o objetivo do trabalho for uma atividade de prática, que é para ele ganhar confiança com aquela estrutura, nesse caso, sim, você tem que corrigir no momento, assim, interromper, perguntar como é que era. Está treinando, Está né? treinando. Então, tem diferentes
E tem, por exemplo, técnicas assim de correção do erro com os dedos, por exemplo. Aí você indica, tipo assim, a pessoa falou uma frase, eu vou ônibus, né? E a pessoa errou a preposição, ela teria que ter falado, eu vou em ônibus. E o brasileiro vai falar, eu vou de ônibus. Então aí tu indica com os dedos qual é a palavra que está errada. Você fala, você errou na terceira. Para não ter que falar que está errado, né? Então utiliza a linguagem verbal, assim. Então tem várias técnicas assim para... É mais didático, você não está punindo assim, o aluno, porque responda isso. A escolha do vocábulo na hora de formular a frase, né? Isso é importantíssimo, que aí você faz se entender melhor, né? E por isso que o Valdo ficava batendo nessa tecla. Façam dicionários, leiam dicionários. Por quê? Porque aí você amplia o seu léxico e aí você pode escolher melhor as palavras que você vai usar. Que isso é fundamental para você ser entendido, né? Isso. E para você passar a profundidade do seu pensamento, né? A escolha exata da palavra que, vamos dizer assim, seja o sinônimo daquilo que você está pensando, né? Isso é muito sério. Por isso que tem o dicionário também cerebral poliglota, porque às vezes uma palavra numa outra língua, ela expressa muito melhor aquela nuance. Você sabe que tem uma palavra em espanhol que eu gosto muito, que é a palavra, que tem mais uma professora que gosta também, que é uma palavra que é despistado. Despistado, Gente, não tem isso em português. Uma pessoa despistada. Quer dizer, é uma pessoa que está fora da casinha, né? Mas a despistada eu gosto mais. Eu, assim, particularmente, eu acho que está... Despistada, como é que é aquela pessoa? É meio despistada, aí você já disse tudo dela, entendeu? Para mim, né? Eu gosto da palavra, não tem uma exata, né? Em português. Então, às vezes não tem uma tradução. Não tem, a palavra saudade é outra, não é? Saudade também é uma palavra muito boa. A diferença entre sono e sonho, para a gente é sonho. É sonho. E em português tem sono e tem sonho. É muito legal. Não tem em espanhol? Em espanhol é sueño. É verdade. É tudo. É sueño das duas maneiras, não tem sono e sueño. Em você é bem bacana porque tem uma diferenciação da H. Com H você resolve. E que para nós é bem importante na conscienciologia. Muito diferente. Realmente, em espanhol, você vai usar a mesma palavra para os dois conceitos. Eu só queria fazer uma... Se utiliza em plural. Em plural. Sonhos seria o sonho. Seria sonho. Sonho. O sono? Sonho. O sono seria sonho. Os sonhos é sonho. Sonho. Tá. A tendência da gente normalmente em relação à tradução de uma palavra, né? Palavra por palavra, é uma ilusão, né? Já sabe que existe uma palavra correspondente na outra língua que diga exatamente aquilo que tu queres te expressar. Porque a etimologia pode ser outra. Quando a pessoa tem essa tendência, imagina que isso seja possível, ela colocou a camisa de força. A tradução diz que é camisa de força. Ela quer uma coisa correspondente. Tá? E não existe isso. Existe a tradução do significado de uma coisa parecida, semelhante, para se fazer uma modulação, né? Então, normalmente a maioria das pessoas tem essa tendência, só que existe uma palavrinha correspondente. Perfeito, né? A perfeição vai ser difícil. E a evolução das palavras às vezes segue um rumo diferente, né? Por exemplo, os outros dias estava vendo no inglês modesty, que eu estava vendo justamente a questão da roupa, do vestuário da Inglaterra do século XIX, né? Então as mulheres usavam várias assim saias, não sei como é o nome em português, uma embaixo da outra. Saias, até pode. Não sei se tem outro nome. É que é o petticoat no inglês. Não sei a tradução. Água. Deve ser uma coisa, uma em cima da outra. E era for modesty. E aí tu vai ver, no inglês significaria recato, né? Pudor. Pudor. Não é o mesmo significado que para nós hoje seria modéstia, né? Então, não, a origem claro é a mesma, não. no latim deve ser, mas aí foi evoluindo numa outra. Porque a evolução das palavras, elas vão mudando o significado, né? Mudando muito às vezes. Quer fazer pergunta?
Não, tem vários casos curiosos dessas evoluções das palavras. Por exemplo, a palavra algodão, que é a mesma origem do inglês cotton, que é do latim, que é do árabe, que é cotan, acho que é uma coisa assim, cotan, e eles colocam o artigo al na frente, e o al é um artigo, significa o, então é o cotan. E aí o português, na hora de ouvir isso, achou que era algodão, que aí emendou o artigo na palavra, o substantivo. E no inglês eles já souberam diferenciar isso, entendeu? Então ficou só cotton. E aí, no português não, né? No português não, assim, tem vários outros casos. Já pegou tudo junto, e por causa desse processo da negociação do significado, né? A língua ela vai surgindo pela interação, por isso que eu coloquei aqui a questão da interação significativa, né? De você interagir na língua num contexto que seja relevante, porque, por exemplo, se eu for no Japão, assim, sem saber nada, eu posso ouvir muito a língua, mas eu não vou, para mim aquilo não significa nada. Agora, significativo é quando tem um contexto, alguma coisa que você vai entender, né? Então, se alguém chegar aqui e tu falar, pode passar, por favor, entre, não há problema. Tu fala assim, a pessoa que vai entender? Que eu estou dizendo que é para entrar, né? Né? Mesmo que seja uma outra língua. Mas tu tem o contexto, tem, né? Então, ajuda para fazer aquela frase significativa para a pessoa. Aquilo eu posso associar com alguma coisa. E daí depois, quando aquilo se repetir, tu vai, então aquilo significava isso. E assim, tem uma tendência nos idiomas também, só puxando uma ponte aí, quanto mais falantes tem aquele idioma, quanto mais universal seja aquele idioma, maior é o vocabulário, né? O inglês, por exemplo, é a língua de maior vocabulário do mundo. E aí, em contrapartida, a gente tem essas línguas aí, por exemplo, acho que em inglês são 600 mil vocábulos, alguma coisa assim. E aí você tem, por exemplo, essas línguas nativas aí, Tupi ou Guarani, você tem 5.000 palavras. Então você se comunica com 5.000 palavras, né? E eles se entendem e tal. E quer dizer, você dá conta de todo o universo do pensamento com 5.000 palavras. É muito pouco. Aí você fica restringe limitado. o mental soma, né? Você restringe muito. Claro, quanto mais vocábulos você tiver, por isso a importância do neologismo que ela estava dizendo lá. Quanto mais vocábulos você tiver bem feitos, né, mais, vamos dizer assim, preciso a pessoa pode ser na sua comunicação, né? Até para desenvolver, por exemplo, na inteligência emocional, que se fala muito hoje, né? Uma das coisas que eles fazem para treinar a inteligência emocional é desenvolver palavras para falar das emoções. Porque muitas pessoas, tu vai perguntar, como que tu está te sentindo? Ela não sabe. Bem, legal, sabe? Então, o que isso significa? Quando ela não põe uma carinha, né? Que agora tem tantas carinhas no celular, põe a carinha lá. Então, é importante saber a diferença do que é frustrado, o que é chateado, o que não é a mesma coisa. Não é o que é mágoa, né? Isso. É verdade, o que é dor, o que é perda, são coisas distintas. Não, essa inteligência emocional que você chama tem vocabulário. E tem uma doença, eu acho que existe uma patologia da falta de saber expressar o que você está sentindo em palavras, né? Fatuística, página 19. Pensenologia. Tu pode nos falar sobre a retroforma holopensênica evocada pelos idiomas? A retroforma holopensênica, pois é. O idioma, ele evoca, né? Evoca todo um holopensene ali que tem a ver com o passado, o nosso passado. Então, por isso que a gente chama da retroforma, né? Holopensênica, porque vai te levar para o passado, como estava naquela época, nesse momento, a situação, né? Então, por exemplo, ontem eu estava fazendo o laboratório da retrocognição, né? Aqui no CAEC, e daí eu fui ouvir umas músicas da Inglaterra. E aí me veio toda uma coisa uma sensação assim de belicismo, sabe? Muito forte. Ali. Então é tudo essa evocação, né, da retroforma. Você entende, né, o conceito de retroforma? É isso aí.
de uma língua, começo a aprender aquela língua, tem alguma coisa que pode ser de uma retroforma? Uma retrovida? Sim, com certeza vai evocar, vai fazer evocação. Daí pode facilitar uma retrocognição. É a mesma coisa de música, né? Músicas antigas, eu acho que é a mesma lógica, né? Que você se remete a uma época. E essa época tem uma forma, né? Se for uma época passada, obviamente, é uma retroforma. Aí é como se você entrasse num cenário, né? Num cenário diferente do que você está habituado. Isso. E vai chegar também a somatória, né, o holopensene, assim, de muitas pessoas. Então, se nivela pela média. Claro. Então, aquilo é pesado, às vezes, também. Né? Aquele holopensene, quanto mais para trás, assim... Mabel, a palavra que você comentou da pessoa que não sabe expressar suas emoções, não é alexitimia? Eu acho que é. Você tem que olhar. Psiquiatra, é uma patologia. A pessoa, você fala, o que você está sentindo? Ela fala, não sei colocar isso em palavras. Isso é um processo de patologia mesmo. Pode falar. Queria perguntar na página 21, hominologia, na segunda linha. O Homo sapiens lateropensene, você coloca. O lateropensene, então, é aquela ideia, deixa eu ver se eu estou bem lembrada, né? Aquela coisa que vem, que chega assim, que parece que é outra coisa. Qual que é que você está vendo? Homo sapiens lateropensene. Hominologia. Hominologia, tá. Então, eu acho que era isso, né? Eu não estou bem lembrada, ver se alguém lembra aqui exatamente o que é o lateropensene. O lateropensene é um pensene paralelo, né? Então, você está aqui pensenizando e chega um lateropensene, é um pensene lateral, que não é seu, mas que pode ser de uma consciência, obviamente, de alguém, e você está aqui, mas você capta o lateropensene. E aquilo pode contribuir no seu trabalho, na aula que você está dando, e por aí vai. Então, esse é a lateropensenidade. E é sadio, né? Pode ser doentio, mas a gente está trazendo a ideia, o professor Valdo trouxe da ideia sadia. A lateropensenidade do professor Valdo, por exemplo, era um dos recursos que ele tinha de comunicação mais forte. É porque ele falava aqui e aí ele ia interpretando, as consciências, elas iam contribuindo com a ideia. Né? Então, isso é um lateropensene. Mais alguém? Não? Fatologia, página 19, nona linha. O ato do professor nativo compreender as dificuldades do aprendente. Poderia comentar algumas das diferenças entre um professor nativo e outro não? Isso. Então, essa frase aqui, ela tem um erro, que ela já foi encaminhada para a monitoria, né? Que, na verdade, aqui era para ser o ato de o professor não nativo compreender as dificuldades do aprendente. Agora ficou mais claro. Agora fica mais claro, porque o não nativo, né? Por exemplo, eu sou professora não nativa de inglês e eu sou professora nativa do espanhol. Então, a diferença que eu vejo assim, para mim não tem melhor nem pior, né? Porque tem pessoas que só querem fazer aula com professor nativo. Mas eu acho que não, se o professor é capacitado, tem formação, tem experiência, a aula vai ser a mesma, né? Aí, eu, por exemplo, como professora não nativa, eu sinto mais facilidade para compreender o processo do aluno, porque eu já estudei. Então, você passou pela mesma dificuldade. Eu sei onde que ele vai pisar na bola. Então, daí tu tem essa capacidade para ajudar ele. Já eu, como professora de espanhol, como eu não aprendi, então, para mim, às vezes, fica mais difícil explicar por que aquilo é assim, né? Por que tem esse pronome nessa colocação, né? Aí fica mais difícil explicar por quê, mas a vantagem é que eu posso dizer com certeza, é assim. Isso aqui está certo. Com licença. Então, eu queria colocar uma coisa, essa questão também do nativo, né? Isso aí também é um mito. Porque é nativo da onde? Da Catalônia, da Inglaterra, Estados Unidos, sabe? O nativo, aí é uma questão de dialeto local, sabe? A pessoa tem
My English is very beautiful. Como é que é? My English is very beautiful. É. Um dialeto do inglês indiano, né? Indiano. Então, aí a gente tem a tendência a dizer que o nativo seja aquela língua perfeita, sabe? Cai nesse detalhe também. E não existe isso. Mas acho que o que ela está dizendo também é o idioma materno, né? Materno, Materno, que aí é o dialeto local. Pode porque ser. o inglês em si, ele não é o nativo hoje, o britânico, nem o inglês. Ele caiu no domínio... Que não tem mais aquele purismo, né? não tem mais isso aí. Isso aí é o perfeccionismo, que é da era vitoriana do perfeccionismo, ainda da coisa tem bastante perfeita. essa discussão também, né? No âmbito do ensino do espanhol tem isso. Qual espanhol é melhor? Tem que ensinar o espanhol da Espanha? Tem que... Não existe. Então Não- daí não é fale complicado, isso com o porque espanhol. universalismo, né? É. Todas as variantes são aceitáveis. Então, até o quadro europeu, que a gente já falou, aceita, né? O plurilinguismo. Todas as variantes são aceitáveis. E as variantes do local da língua materna, que aí tem uma diversidade Enorme, infinita, infinita. que nenhuma delas é melhor, dá para dizer que seja E melhor, mesmo ou dentro do perfeita, país tem. ou mais adequada, não é isso. A língua ela se adequa a nível universal. E uma O coisa resto é também, papo. o professor assim, tem que levar em consideração não só o fato dele ser nativo, mas ver se tem informação, porque muitas vezes tem pessoas que elas vão morar em outro país. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar aula de espanhol, sabe? Tem muito isso, que até é um fenômeno que se chama de intrusismo, porque a pessoa fica um intruso na profissão dos outros, né? Então, tem que ver que a pessoa tenha formação mesmo, não só pelo fato de ser nativo, que já vai sair ensinando. Isso Pode ser semi-analfabeto, um engano. Isso. É um engano e goto, essa questão da língua nativa. A pessoa pode ter nascido lá na Inglaterra e ser E ter um inglês ruim, uma gramática falha, né? Claro, uma pessoa que às vezes não estudou muito. Não sei se vou sair muito do assunto, né? Mas já que se fala de língua, cultura, que na argumentologia fala de culturologia, a minha pergunta é assim, a gente no futuro tem ideia do Estado Mundial, né? E nesse Estado Mundial a gente vai estar com a cultura da Conscienciologia, presumo, mais, né, latente. Você tem ideia de como é a significação atual e como poderia ser no futuro do reconhecimento e introdução do consciência como idioma oficial? Isso aí já ficaria, né? Agora ela deu um chute assim, ó. Pá, foi para a estratosfera, porque o consciênciês, ele É uma cultura. não, mas ele, até hoje, né, Sim. anos 2016, ele é o idioma das comunexes avançadas. Pois é. Não é de comunidade intrafísica. Se isso vai ser depois, aí Só que pra gente ponto de compreender até a interrogação, tertúlia, né? Hã? E também Até o para conceito- compreender aqui a tertúlia alguns verbetes, se tu não tiver pelo menos um dicionário, uma coisa. né? Não vai. Entendeu? E também- É que, eu mas o vejo assim que consciênciês, mas veja desloca só, uma pessoa o consciênciês, nós também não entendemos. O consciênciês é um idioma, vamos dizer, de mental soma para mental soma, Em bloco. somente de comunidades extrafísicas avançadas. Então, aqui, você pega aqui, ó, o verbete aqui não tem Então consciênciês. estaríamos assim muito no Entendeu? futuro com essa. Eu não sei nem quando, mas quem sabe assim, ó, depois da dessoma, se você for para a dimensão mental, e papapá, E eu vejo consciências também como uma construção, assim, que nem quando a gente fala em recuperação de cons. O que é um con? É tipo um conceito assim abstrato, total, né? é que o nem um consciência metro, eu vejo que a gente quilo, não sabe. 1 metro, 1 quilo, 1 com. Ainda não, a gente não sabe como é que funciona Mas bem. deve haver uma previsão de qual idioma seria falado no Estado Mundial, né? Já atualmente. Não sei. Posso?
Posso falar alguma coisa nessa questão? Não, provavelmente. Tem uma língua mais próxima, né, que segundo os linguistas, eles falam do Globit. O quê? Globit. Ah. É bem recente. Então, é uma conclusão dos linguistas da língua mais próxima a nível internacional, né, que seria o inglês como uma ferramenta linguística de interatividade no meio de comunicação, que foi o uso mais frequente através da internet. Então, isso tem lógica, porque assim a língua vai evoluindo pela interação e agora tem cada vez mais pela globalização as pessoas interagindo com pessoas de todo mundo, né? Falando inglês, tu pode falar com alguém da China, da África, de qualquer país assim, então já vai se configurando como língua franca. a questão da língua franca, ela foi realmente muito, como é que se diz, foi um alvo de luta de muitas línguas, povos e nações. Então, não adianta querer lutar contra a realidade. Tem muitas que aprendem uma língua, né, internacional, pode aprender, tem toda a liberdade, mas a questão do uso da interatividade, da frequência, da modulação com o tempo, da internet, que chegou-se a essa, né, o tal do Globit, que é uma coisa mais simples, bem simplificada para acontecer a interação mínima. Mas provavelmente as pessoas não vão perder os seus idiomas nativos, né? Sem perder, sem valorizar o idioma a nativo. A língua materna, o nativo, que é mais importante para a pessoa. E a língua interativa, que seria o Globis, como uma língua interativa de comunicação simplificada. Ferramenta linguística. Esse negócio da língua do Estado mundial, assim, o que acontece com essa universalização da língua é o domínio político e econômico que o país exerce sobre o mundo, no caso os Estados Unidos. Os Estados Unidos e, algum tempo atrás, a Inglaterra, né? Por isso, o inglês ele se disseminou por toda a Europa e no resto do mundo como uma língua assim, de transação, de mercado. Antigamente era o latim. Foi o francês um tempo. Já foi o francês. Então, assim, na época do latim, os povos dominados não eram obrigados a aprender latim entre eles. Mas, para você negociar com o romano, você só negociava em latim, porque o romano só falava em latim. Então, assim, é o processo de dominação política. E eu penso assim, eu estou pensando, tá? Como a China está caminhando para ser a grande potência mundial, daqui a algumas décadas talvez, eu acho que esse processo do inglês vai reverter, vai passar a ser o chinês. Até mesmo porque o chinês ele tem 1,5 bilhão de falantes nativos, né? Então, assim, você pega uma a cada 6 pessoas no mundo fala chinês, né? Porque a proporção é muito grande. Então, Thiago, penso que o chinês vai dominar esse processo de língua do Estado mundial, se as coisas forem caminhadas do jeito que estão, né? Pode ser que haja alguma mudança, ou o inglês permaneça, eu não sei. Mas eu acho que a tendência é ser o chinês. Agora também há ciclos, né, o mandarim, gente? quer dizer, mandarim. É um ciclo, na verdade, porque a língua é uma coisa viva, ela é constante, ela muda, ela junta vários fatores e forma uma coisa compacta. São momentos, né? Que vai ser o chinês, provavelmente pode ser. Mas a questão, também o chinês também ele interage com o inglês. Como eles também têm dificuldade de aprender inglês, eles vão para o Globit, que é simplificado, mínimo. Ok. Vamos lá. Interaciologia, página 20, terceira linha. Poderia comentar a interação, vocabulário passivo, vocabulário ativo. Isso. Numa língua a gente tem, também na própria língua materna acontece isso, né? Tem o vocabulário passivo e o ativo. O ativo é aquele que você emprega, que você usa quando fala normalmente, e passivo são aquelas palavras que você reconhece, mas não emprega. Se você ouvir alguém falando, você vai entender, mas você não emprega muito aquela palavra, não é do seu... Existe uma coisa meio também da linguagem culta e da linguagem coloquial, né? São aquelas palavras que pouco se usa, mas que elas existem e você sabe que ela está lá, né? Mas ela no dia a dia é aquele sapato que você só usa em dia de festa. Não é isso? E na língua estrangeira tem isso também. Então é importante a pessoa tentar se apropriar
daquele vocabulário, né, até uma dica de aprendizagem, porque tem muitas pessoas que fazem aula, anotam as palavras novas que aprenderam e deixam. Então, depois não vão lembrar mais, não vão usar. É mais inteligente tentar empregar aquelas palavras, trazer para si, né, que é a personalização, e começar a usar. Então, essa palavra nova, como eu poderia usar, né? Eu lembro que quando eu estudava, eu aprendia uma palavra e eu estava louca para achar um contexto para poder falar aquela palavra, porque eu tinha aprendido nova E é assim que memoriza, né? É. Não. Tudo bem? Masculinologia, feminologia, página 21. Segunda linha. Poderia esclarecer o aluno Erasmus? Sim, o aluno Erasmus esse aqui é um programa que tem na Europa, que é o aluno que vai fazer universidade em outra cidade, assim, como se fosse um intercâmbio entre universidades. Mas em outro país ou em outro país? em outro não, país? Em outro país que é um aluno estrangeiro. Tá. Então, por isso que se chama Erasmus. Esse nome foi dado em homenagem ao Erasmo de Rotterdam, mas também as letras, né? Erasmus é uma sigla que significa também o nome do programa, que agora eu não tenho aqui comigo. Mas é uma prática de fazer estudos em um outro país, e daí tem programas de ensino de língua para esses alunos que chegam para aprender a língua e também para estudar. Culturologia, página 21. O Brasil ainda é um país fechado em muitos aspectos, no tocante à cultura da aprendizagem de línguas. Qual a sua opinião sobre as formas de disseminar esta cultura no país, de aprendizagem de línguas? Eu vejo assim, aqui no Brasil, o que tem é que a gente teria que investir mais na capacitação dos professores. Eu vejo que esse é o ponto fraco que tem, por exemplo, na maioria das escolas de línguas, tem muito investimento no marketing, na infraestrutura das escolas, mas eles contratam, por exemplo, um jovem que fez um intercâmbio nos Estados Unidos e voltou, mas ele está estudando engenharia na faculdade. Então, ele ensina inglês para quebrar o galho, assim, para fazer um bico. Bem isso. Então, não tem professor capacitado. Eu acho que está faltando isso. Perfeito. Detalhismo, antagonismologia, aquele primeiro antagonismo, o antagonismo tempo de fala do professor, tempo de fala do aprendente. Tu podia comentar? Sim, isso aqui também é legal porque tem a ver com o ponto da pergunta anterior, né? Esse aqui é um conceito muito importante no ensino de línguas, que é que na aula quem tem que falar mais é o aluno. É o contrário de uma aula assim acadêmica da faculdade que o professor fica falando. Não, aqui o professor é um facilitador. Ele vai criar assim umas dinâmicas e os alunos têm que falar, seja em duplas, né, em grupo, e o professor vai monitorar. Então, vai permitir que os alunos treinem a língua falando mesmo. Isso que faz a diferença. Oi, tudo bem? Então, aquela Era só um pouquinho, questão... só ela terminar aqui. Não, senão acaba até inibindo, né? O aluno, se o professor fala, tu vai ver que tu nunca vai chegar naquilo. Então tem que haver esses momentos mesmo. Tem que ter, porque um treino, né? Então, como que ele vai treinar se ele não fala? Né? O professor não precisa falar, ele já sabe. Isso. O aluno também se acomoda, né? Sim. Se acomoda e pronto. Obrigada. Então, aquela questão da capacitação também do professor é bem controversa, né? Que é a questão de qualificar a questão da avaliação, né? A questão da avaliação, e nessa questão de buscar um aluno que faz engenharia, que passeou lá nos Estados Unidos e tem uma meia dúzia de palavras bonitinhas, né? Preparada. Então, é o mito da língua nativa, voltamos lá, sabe? É o mito de que lá ele pegou, foi na fonte da perfeição da língua nativa, agora ele trouxe e vai falar aquela meia dúzia de palavras com aquele sotaquezinho bem bonitinho.
Aí todo mundo vai bater palma para ele. Mas isso, como ela disse, é marketing, né? A pessoa viveu lá, então já fala e... Não, o professor tem que ter didática. Claro. Ele tem que saber organizar dinâmicas de trabalho em grupo. Eu já ouvi dizer, por exemplo, assim, não, o fulano não pode fazer aulas de conversação porque ele ainda está no intermédio, né? Quando ele chegar no avançado, aí ele pode fazer aula de conversação. Como é que fica? Então, quando ele já sabe, aí ele não precisa mais. Né? E como é que ele vai saber se ele não fez? A aula de conversação começa no inicial. Claro, senão não é o idioma, como você disse, você tem que vivenciar, não é isso? Beatriz, uma sugestão para você aqui. Alô? É uma sugestão para você aqui em teoriologia, colocar aí a teoria da gramática universal. Você já ouviu falar na teoria da gramática universal? Sim, eu coloquei, na verdade, na primeira página, eu coloquei o Language Acquisition Device, que é do Chomsky também, que é o criador da... Então, eu não coloquei aqui porque achei que já ficava, mas poderia ficar sim. Poderia ser, né? Que é aquela teoria, né? Que ele fala que a gente tem parece que um dispositivo que é para aprender línguas, né? Então isso se explica, por exemplo, quando a criança ela fala um verbo irregular, vamos dizer, no passado, e ela fala como se fosse regular. Eu sabo. Sim, isso. Eu como do verbo comer, eu sabo do verbo saber. E ela nunca ouviu ninguém dizer eu sabo, mas ela fez essa hipótese. Claro, então, tem alguma coisa no cérebro que ele já... Claro, que ele viu a lógica da estrutura anterior e ele aplica na estrutura que ele está usando naquela hora. Inti, Beatriz, poderia ampliar o efeitologia, a terceira linha, os efeitos pacificadores do multiculturalismo. O multiculturalismo ele tem um efeito pacificador porque você compreendendo como que funciona a outra cultura, daí você vai ter mais respeito pelo outro, né? Por exemplo, no meu caso pessoal, assim, todas as vezes que eu tinha rejeição assim por uma outra cultura, algum preconceito, era por falta de conhecimento. E quando você começa a entender sobre aquela cultura, começa a ler, a pesquisar, sempre alguma coisa boa vai ter. Então, essa é a terceira fase. Você falou da reconciliação, né? Isso. Aí então você começa a desenvolver essa compreensão assim dessa abordagem multicultural, né? A gente é consciente. Estamos aqui, né, nesse teatro que é o intrafísico, mas todas essas características da cultura, da língua, isso não define quem a gente é. Materna. Isso tem que ficar bem claro. Está ruim a definição mesmo é mais, dá para se aprofundar com mais intensidade na língua materna, porque a língua... Não, a língua materna também faz um recorte, né? Que não é, né? Não a é língua também. materna também é circunstancial. O que você é a soma de um monte de coisa que você já foi, inclusive que você está sendo agora, né? A língua estrangeira é importante para pensar fora da casinha, né? Pensar fora da língua materna, né? Não é que seja mais importante ou menos importante, mas essa reflexão para sair, como dizem, sair da casinha, fazer uma reflexão fora. Né? É que nem a projeção também, né? Eu faço essa analogia. Você sai do corpo para se entender. Para se entender. Então você sai da sua língua, da sua zona de conforto para entender o seu pensamento, o seu funcionamento. Pode falar. Não, eu só queria te perguntar, porque assim, eu já tive vários amigos estrangeiros, né? E você, não sei de onde você é, da Espanha? Eu sou de Montevideo, Uruguai. Então você tem a língua nativa espanhola, mas você fala português muito bem e fala inglês, né? É assim, agora você está pensando em português ou você pensa em espanhol para depois traduzir? Você já pensa em português? Eu penso em português. Então, às vezes eu me pego também. Quando você está sozinha, você pensa em espanhol? Não, depende.
Depende. Eu penso em português, às vezes eu estou sozinha, eu falo em português também, porque já estou... Já introjetou. Depende mais do assunto, assim, por exemplo, se eu vou preparar uma aula de conscienciologia, já sai em português mesmo, porque já esse eu lo pensei, né? Então, e tem algumas coisas, por exemplo, se for dos meus sentimentos, assim, que eu estou pensando, assim, no que eu sinto, sair em inglês. E o sonho é importante também, porque depois, não estou dizendo projeção, estou dizendo sonho mesmo, depois de um certo tempo você sonha no idioma do país que você está. Não é isso? Sim, eu tenho assim, às vezes em inglês, às vezes espanhol, muda bastante. Muda. Tudo bem? Tem uma pergunta que vai nesse sentido aqui, ó, Parafatologia, página 19, terceira linha. Favor ampliar sobre as conversas extrafísicas em outros idiomas. Já tive projeções onde falava inglês com as pessoas de um jeito muito natural. Isso é comum de acontecer, né? Eu imagino que tu acaba fazendo um rapport com essas pessoas pelo fato de falar a língua, isso amplia a nossa capacidade de fazer assistência, né? Fora do corpo, ou no intrafísico também, mas a gente está falando aqui na projeção, aí tem esses casos assim que tu faz essa afinidade com a pessoa, né? Porque é diferente quando tu chega para, vamos dizer, tu fala uma palavra na língua dessa pessoa e daí tu já fica mais próximo. É que nem quando tu fala o nome da pessoa, tu faz um rapport, né? Se você quiser ir para a França e se dar bem, você tenta falar francês com francês, aí você fala, ai, não consigo, aí ele já fica feliz. Aí você fala inglês e ele aceita, que é bem isso, que você estabelece um rapport e ele vê que você tentou, mas não conseguiu. Que está fazendo um esforço, que tem interesse. Isso, pronto, já resolveu o problema. Agora, o que ele fala aqui que é interessante de um jeito muito natural, quer dizer, provavelmente ele nem se preocupou em falar inglês, mas aquilo já era, né? Naquela situação, naquela projeção. A gente recupera muitos cons durante a projeção. Sim. De coisas que a gente não sabia que a gente sabia fazer. E também fora do corpo a gente perde os condicionamentos. Assim, fica mais solto. Às vezes no intrafísico tem vergonha de falar, ou queria chegar e, quem sabe eu falo, não falo. Mas fora do corpo não tem, pensou e já está ali, já está falando. Variável, na página 21, item 1, estilos cognitivos. Poderia explicar esse fator no contexto do verbete? Eu acho até, Beatriz, que você podia explicar essas variáveis, por que você colocou, porque eu achei bem interessante. E aí você aprofunda. Eu acho um conceito interessante esse das variáveis, porque é o ponto central de por que o verbete é aprendente de línguas, né? Porque eu escrevi isso aqui como minha experiência como professora, mas por que o aprendente? Porque ele é o centro do processo, né? Então, o professor ele tem que compreender como é que funciona o aprendente para poder facilitar a aprendizagem dele. Então, as pessoas têm, por exemplo, diferentes estilos cognitivos, né? Tem várias, aqui eu coloquei todas juntas, que são diferentes categorizações desses estilos. A mais clássica, por exemplo, é aquela do visual, o auditivo, o sinestésico. Né? Tem pessoas que aprendem mais olhando para alguma coisa. Né? Eu sou assim, eu sou visual, por exemplo, tem que estar me explicando alguma coisa, tem que me mostrar, né? Um gráfico, uma imagem, alguma coisa para eu ver. Assim. Tem o auditivo, que ele aprende mais ouvindo. Ele lê, parece que não assimila tanto como quando ele está ouvindo. Eu tenho alunos que aprendem idiomas só com música. As músicas, eles gostam das músicas em inglês e eles vão aprendendo e o vocabulário vai entrando pela música. Então é um estilo da pessoa, então não adianta se a pessoa for auditiva, você ficar dando coisas para ele ler, que
que às vezes o professor tem essa... ele ensina do jeito que ele aprendeu. Então, como eu sou visual, eu vou ter uma tendência de dar para a pessoa, não, lê isso aqui, olha essa imagem aqui, olha esse gráfico, mas não é todo mundo que vai aprender assim. Então, também o professor tem que desenvolver outros estilos, que também é importante, né? Também não é uma coisa estática, eu sou assim. Pode também desenvolver, até é bom desenvolver os outros, né? Tem, por exemplo, a pessoa que é reflexiva, tem o analítico e tem o pragmático. Então, o pragmático, ele quer saber para que serve. Né? Para que serve isso? Senão ele não vai. Depois, o analítico, ele vai querer compreender todas as variáveis daquele assunto. Ele vai querer saber, né, por que esse tempo verbal funciona assim, e como é que é depois a terceira pessoa, e ele quer saber tudo assim, uma coisa que não adianta, né, explicar tudo assim exaustivamente. Mas então tem vários estilos. Não sei se... Eu queria saber esse compensatório. Compensatório. Deixa eu ver Número aqui. 2. Na página 21, último. Na página 21. Tá. Isso aqui são estratégias. Então, são as estratégias que a pessoa emprega para aprender e para se comunicar. Então, na compensatória, por exemplo, aqui tem a circunlocução, né? Aqui tem um erro, esse parênteses não tem ali. Seria a circunlocução, ponto e vírgula. Tá. O hábito de tentar, porque esse hábito é outra coisa. Então, a circunlocução seria quando você, por exemplo, não sabe aquela palavra e você começa a falar outras coisas que é para passar aquele conceito. Né? Por exemplo, é isso, buscar outros recursos. Por exemplo, eu fui na farmácia, eu queria comprar um remédio, eu não sabia o nome, no meu país é... Agora até que não, agora eu lembro só em português, mas no momento eu não lembrava, não lembrava o nome, e aí eu falei, eu quero um remédio que é para dor de cabeça, é um analgésico, ele tem paracetamol, ele tem mais outras coisas. Aí eu falei bastante, e aí ela, é o Dorflex, isso mesmo. Então é a circunlocução, tu tem que fazer uma explicação até para ajudar a outra pessoa a te ajudar. Essa seria uma estratégia. E depois o hábito de tentar adivinhar, aqui, esse adivinhar é o que se chama educated guesses, no inglês, seria um adivinhar com fundamento, né? Assim, uma coisa que quer dizer, você observar o contexto, para tentar prever o que a pessoa vai dizer, que aí facilita mais a compreensão. Tudo bem? Em numerologia, página 20, primeira linha. A autogestão da aprendizagem. Pode falar sobre a autogestão usada? Como é que é a autogestão? Autogestão da aprendizagem. Sim. Na página 20, na primeira linha. Achou? Em numerologia. Em numerologia, sim. Não, mas aqui está... Será que está... Achou aí? Aqui tem autodidatismo. Não é aqui. É aí sim. Autogestão da aprendizagem. Achou? Tá, aí ela pergunta assim, você poderia falar sobre a autogestão usada? Usada? Quem sabe seja o que você usou de autogestão, eu também não entendi isso. A autogestão da aprendizagem que você usou para aprender, deve ter sido isso. Porque a autogestão da aprendizagem significa você não terceirizar o processo. Você não querer que o professor faça tudo, né? Então, você ter uma metacognição também, né, que é sobre o próprio processo. Então, compreender onde que você está em termos de nível, como que está a sua oralidade, né, saber fazer uma autoavaliação
E também saber qual é o seu estilo de aprendizagem, saber como você aprende. Então, saber aquelas variáveis que você estava trazendo essas variáveis fazer de uma forma consciente, porque daí você ganha autonomia no processo e não espera todo do professor. Claro, e você usa a técnica mais aplicável no seu caso. Isso. Tá. Aqui, Beatriz, no binômio, né? Ali você colocou o binômio itinerância internacional e idiomáticos, né? Você vivenciou isso aí? Como é que foi para você? Você pode colocar para nós? No meu caso, assim, eu morava, né, em Montevideo, na minha cidade, e depois, quando eu conheci a Conscienciologia, eu vim morar no Brasil. E então, depois que eu fiz todos os estudos assim, da Conscienciologia, começou esse processo da itinerância, de ir lecionar aulas em outras cidades. E daí, claro, eu tenho que dar aula em português, né, que não é a minha língua. E aí esse processo é muito interessante, porque você desenvolve assim muita coisa do cognitivo, sabe, do parapsiquismo. É tudo isso que a gente falou aqui, né, dos benefícios de falar outras línguas. Tudo isso se potencializa na itinerância. Sim, a questão... Tem uma variável aí, a chapa quente. A chapa quente. Você colocou, você tem que se virar naquilo, então tudo se potencializa, né? Você não tem saída. Eu teve também, eu já dei aulas para pessoas que foram dar aula de Conscienciologia em Buenos Aires em espanhol. E daí a Cristina, né, que se está olhando, eu mando um beijo, e ela fez uma experiência assim, quando ela chegou lá e começou a dar a aula, aí ela já entrou no Holopensene e todo correu muito bem, assim, com apenas algumas aulas assim que a gente fez, mas para ela se sentir mais segura, né? Aciona para cima o botãozinho e ele já vai. Oi. Muito bom o verbete, parabéns. Obrigada. O que mais me chamou a atenção, e aí eu queria compartilhar contigo, assim, das sincronicidades de... Eu estava ontem definindo metas para 2016 e a questão do idioma veio bem presente como um dos tópicos, né, do meu plano de ação para 2016. Então, assim, estar presente aqui eu acho que tem tudo a ver e a atuação do amparo. Aí na parafatologia, tu trouxeste a qualificação para resgates extrafísicos. Porque isso me chama muito a atenção quanto à questão da assistência, tá? na TENEPS e no que a gente está se propondo multidimensionalmente. Então, eu queria que tu colocasse dentro da tua autopesquisa e compartilhasse com a gente a tua vivência para trazer esse tópico aqui no verbete. Isso é um processo que eu não é que tenha assim muita vivência disso, mas eu já começo a vislumbrar assim que, por exemplo, falar uma língua aprofunda o rapport com pessoas de outras culturas. E daí esse rapport você leva para o extrafísico e você pode chegar a ser a pessoa mais qualificada para fazer aquele resgate pelo fato de estar falando aquela língua, né? Então é isso que acontece. É bem interessante. Pensando na pré-intermissiologia também, né? A gente vai trabalhar na baratrosfera. Sim. Então, às vezes, tem consciências tão obnubiladas que elas não vão entender, assim, precisa chegar e falar a língua dele mesmo. No mesmo idioma dela, né? Tu tem rememoração de alguma situação, de algum resgate assim não, específico de resgate não, mas de projeção semilúcida com consciências que falam outras línguas, sim. Isso já me aconteceu, né? E também me aconteceram algumas coisas que eu ainda não tenho explicação. Por exemplo, já faz algum tempo que eu participei de um concurso na Embaixada da Rússia em Montevideo, né, pelo fato de que eu falo russo,
E eu cheguei a conhecer, no contexto desse concurso, cheguei a conhecer o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que foi para o Uruguai, e eu fui apresentada. Então, daí eu fiquei pensando, o que será que isso tem a ver? Isso tem a ver alguma coisa com assistência, não sei se é agora, se vai ser depois, se vai ser no extrafísico, né? Porque, imagina, é um rapport com um povo assim, sabe? Com uma pessoa que é representante de um povo. Então, eu imagino que alguma coisa, espero poder, depois mais para frente, entender melhor. Poder né? entender. Tá. Obrigada. Oi. A minha pergunta está relacionada aqui na página 22, nas estratégias também. Aqui, estratégias emocionais. A diminuição da ansiedade, o ato de falar sem medo de errar na frente dos colegas, a disposição para assumir riscos, a desinibição. É que uma vez eu assisti a tertúlia com o Valdo, e ele colocou que pensar em outra língua é muito, como ela estava falando, desenvolve o processo da cognição, né, e do parapsiquismo, e além disso, é terapêutico até para pessoas que trabalham problemas emocionais, né? E no meu caso, quando eu comecei a estudar um pouco, eu não sei se eu já sou uma pessoa que domina inglês, mas quando eu me vi pensando em inglês, me deu uma satisfação e realmente reduz a ansiedade, reduz a inibição, assim. E tu fica na ridiculoterapia, porque tu entra num grupo para conversar, às vezes claro, tu vai falar palavras erradas, né? Então, eu acho que a assistência da pessoa que ensina o inglês está relacionada também a isso, né? De fazer a pessoa pensar no outro idioma, ter uma noção que ela tem uma cognição, né, diferente também da situação. Para ter a satisfação também de atingir uma meta, um objetivo, que isso também faz muito bem para, né, para o domínio emocional. A própria superação, né, de superar e falar um idioma, diminui aí o estresse, a ansiedade da pessoa, né? É uma ela autossuperação. conquistou, né? Ela superou. Também. E ela fica mais confiante. É que esse processo tem tudo a ver tem muito a questão emocional nas aulas. Né? E a pessoa, às vezes, por essas questões da emoção que ela tem dificuldade. Às vezes, trava, né? Ela trava por questão de ansiedade. O nervosismo, por exemplo, nas provas, que eu coloquei aqui também, né, que eu já tenho sentido assim, tu sente na pele, porque o professor não fica nervoso, porque não vai ser avaliado, mas tu chega e começa a te sentir assim nervoso. Sabe? Você entra na classe no dia de prova, é horrível, né? É uma tensão, assim. Uma tensão, assim, então é impressionante. E é um exercício também de tentar fazer tudo para fazer eles se sentirem à vontade, sabe? Eu gosto muito dessa parte, assim, tentar ajudar os alunos. Será que alguma vez poderá haver educação sem esse peso, né, para o estudante? Porque não deveria ser assim, né? Mas olha, às vezes o professor não cria essa tensão, mas o aluno se sente tensionado, né? Eu acho que a prova é, sim, um elemento prova, né? interessante no processo, porque é uma avaliação, né? Tem vários tipos de avaliação também, né? Não é só a prova como a gente conhece, mas é importante, sim, que alguém de fora avalie e reconheça o teu desempenho. Aí tu tem dá uma sensação de atingir um objetivo também, né? É interessante. Tem colocado aí em estratégias realmente bem, assim como em variáveis, né? Bem importante o que você coloca, os itens que coloca aqui. Aí a metacognitiva, né? Pode ampliar a metacognitiva da página 22. Estratégias. Daí estratégias eu coloquei cognitivas, compensatórias, depois tem comunicativas, emocionais e as metacognitivas, né? Aqui a importância de aprender a aprender.
O metacognitivo é ter, é saber que tu sabe, né? É ter uma noção sobre o próprio processo. Então, aprender a aprender é você saber como funciona o seu próprio processo. Como eu posso fazer para aprender esses itens de vocabulário, né, de uma forma que eu possa depois lembrar, utilizar, por exemplo. Então, essa reflexão a gente procura fazer com os alunos, para eles serem conscientes. Na oncologia, da conscienciologia, está sempre aprendente. Né? Sempre aprendendo, Isso, a gente é um processo que nunca termina, né? Agora, Beatriz, você usa um termo aqui que a gente usa muito, né? Que é a inteligência linguística. É um conceito, assim, normal. Mas eu queria que você aprofundasse isso, já que a gente está num debate sobre esse assunto. O que é inteligência linguística em si? É uma facilidade com as palavras, eu acho. Tem pessoas que têm, por exemplo, mais uma inteligência mais para os números, né? A pessoa gosta de número, tu coloca um número, para ela faz sentido. Agora, quem tem inteligência linguística vai pelas palavras. Aí tu vê aquilo, tu gosta das palavras, da relação entre elas, né? De como a relação entre o pensamento e a linguagem. Então, tu começa... Isso é paragenética pura, né? Não tem muita saída, isso é paragenética. Empatia com a comunicação, né? E tem a ver com a sua retroforma na área, né? Você desenvolveu aquela inteligência, provavelmente, usando muito, trabalhando muito dentro daquele ambiente. É, né? mais holossomático mesmo, né? E também tem o conceito agora mais ampliado, que não é só a inteligência linguística, né? A gente fala mais em competência comunicativa. Porque a competência comunicativa ela inclui outras variáveis também, que é, por exemplo, os gestos. Né? A pessoa o não verbal, ali ela comunica também, então isso faz parte da comunicação. Todas essas estratégias que a gente falou também, isso faz parte não é só saber as palavras e juntar as palavras e falar. Tem o jogo cênico, né? Tem o jogo cênico, tem a força presencial, tem uma série de elementos ali, né? Que entram. Tem uma área também que eu gosto muito, que é a pragmática, que ela estuda para que a linguagem se utiliza, né? Por exemplo, se eu falar assim, está quente, né? E aí, o que eu estou querendo dizer para outra pessoa? Eu posso abrir a janela? Mas você não falou diretamente, você falou uma frase que o significado dele, assim, né, é outro. Mas é uma indução, né? Para induzir o raciocínio da pessoa naquele... Por exemplo, você encontra um estranho num ponto de ônibus e pergunta, vai chover? Será que vai chover? Ah, não sei. E aí os dois começam a falar do tempo. Mas o que é essa comunicação? Seria mais ou menos assim, se fosse literal. Eu estou aqui, eu tenho vontade de falar com alguém. Você quer falar comigo? Sim, vamos conversar. Não é isso? Como a gente não tem nada em comum ainda, a gente começa falando do tempo. Então, tu começa fazendo assim... bem isso, né? Usa uma linguagem com outra intenção que não é o significado. Que é a comunicação da interação, né? Oi? Exatamente. Agora, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Olha, você coloca aqui na fatologia, 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha. A facilidade de aprender novos idiomas quando já se domina alguns. Eu queria te perguntar, isso acontece pelos estudos de vocês, mesmo que sejam idiomas de origem distintas, por exemplo, você fala alguns idiomas de origem latina e vai para o germânico, por exemplo. Aí, mesmo assim, isso já é mais fácil ou você vê que já aí não é a mesma coisa? Eu acho que sim, que mesmo assim é mais fácil, porque o que você já tem quando domina uma língua, já vem o pacote todo, né? Tem a língua, é como se fosse um software que você compra, né? Já vem tudo junto.
mas você já ganha também aquela parte que é o processo de aquisição, sabe? Você já sabe como que você vai organizar. O expertise de aprendizado. Isso, o know-how. O expertise do aprendizado. Isso, aí você já sabe o que você vai procurar, né, na outra língua, como que você vai organizar, como que tem o processo que tem que passar também. E isso é interessante, porque eu observo às vezes as pessoas que são monoglotas e elas me consultam para querer começar o aprendizado de espanhol. A pessoa me pergunta assim: eu preciso aprender rápido, eu quero fazer uma aula por dia de 1 hora, mas se eu fizer 3 horas por dia, será que eu não consigo aprender mais rápido? Sabe? Então, essas são perguntas assim que mostram que a pessoa acha que é tipo, eu vou no açougue, eu peço 3 quilos de carne, pago tanto, sabe? Parece uma coisa assim, mas não é. A língua, ela leva um processo, né? Ela tem um tempo, né? Isso. Então, quem já domina uma já entende isso muito mais fácil. A título de curiosidade, assim, quantos idiomas tu falas e qual a ordem de aprendizado? Por onde que tu iniciaste da tua língua materna, a próxima? Como é que foi a tua trajetória, assim, no poliglotismo? Sim, a minha língua materna é o espanhol, né? E então, quando eu estava com 15 anos, que eu comecei a estudar inglês e russo, as duas juntas, né? Aí depois, e daí o inglês foi... Viva o Hermitage! Aí o inglês, sim, eu aprendi bem o inglês, o russo nem tanto, porque mesmo que eu estudei 6 anos, mas depois não tinha onde usar, com quem treinar, não é que nem agora que tem internet, aí eu esqueci bastante. E depois, com 32 anos, que eu aprendi o português, que foi morando aqui. Inglês, espanhol, russo e português. E nada de francês, nada de italiano? Francês eu tentei estudar assim pela conta. Eu fiz um estudo autodidata do francês e eu consigo ler, assim. Não falo nada. Porque a entonação não é fácil, Francês. Eu estou querendo, sim. Francês. Tá bom. Você quer fazer alguma pergunta? Espera um pouquinho só para o microfone. Espera só um pouquinho que a gente não escuta. Liga o microfone. Espera um pouquinho e aí fala. Passa um outro microfone para ele. Aqui já deu. Um estudo que ela começou ali paralelo entre o inglês e o russo. Né? Vê que ela deu preferência para o inglês e o russo ficou do lado. Por quê? Questão do uso de oportunidade. Aonde é que ela arrumou isso? Provavelmente na internet. Então, onde se chegou a essa conclusão dos linguísticas de que a língua, né, inglesa como uma ferramenta de interatividade. No dia de hoje, né? No dia a dia. No dia de hoje ela é mais aplicável, né? É essa a questão. É porque naquela época ainda não tinha assim, internet. Ela começou na Guerra Fria. Na Guerra Fria, por isso que eu fui estudar as duas, né? Quais que são as potências mundiais, vamos aprender o russo e o inglês. Agora tem uma pergunta aqui, ó. Parafatologia, página 19, penúltima linha. Poderia exemplificar alguma das ideias extrafísicas captadas na forma de palavras estrangeiras? Poderia exemplificar algumas das ideias extrafísicas captadas na forma de palavras estrangeiras? Pois é, às vezes vem assim uma palavra, geralmente em inglês vem mais, né? Que assim já traz uma ideia. Às vezes é uma frase de uma música, às vezes acontece, agora não me vem assim nenhum exemplo prático, mas são palavras que você percebe que depois isso, por trás disso tem todo um raciocínio que aí tu consegue chegar, como se fosse uma síntese, assim, uma palavra. E aí vem a ideia em bloco depois e você consegue desenvolver, né? Eu acho que é porque o amparador ele já conhece
matriz pensênica, assim, já sabe como é que tu pensa. Então ele consegue trazer assim aquilo que... E aí vem muito a matriz idiomática, né? Uhum. Perdão, a matriz do vocabulário, né? O acervo de vocabulário que você tem. Isso me lembra muito aquela história que o professor Valdo sempre comentava, né? Que a pessoa que se faz psicografia, o ideal é que ela seja poliglota. Uhum. Porque aí ela vai ter um acervo de vocabulário mais rico para que as consciex possam utilizar. Porque a ideia, ela passa pelo cérebro, né? As pessoas acham que vem assim e a pessoa não percebe nada. Não, ela passa pelo cérebro de quem está captando. Então, claro que o universo de vocábulos daquela pessoa interfere na mensagem. Eu pensava nas parasinapses que se promovem a partir do estudo de diferentes idiomas e que isso deve ser possivelmente muito mais favorável para captar as neoverpons. É uma ideia, né? Eu penso que isso deve facilitar muito a paraneosinapse. Né? Sim. Ok, gente? Então, nós estamos terminando a nossa tertúlia. A gente agradece aí a Beatriz pelo aprendente de línguas. Agradecemos os tertulianos e os teletertulianos. E até amanhã passamos aí para as nossas divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 10 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. A Maria Filá com o curso Verbetografia. Olá, estamos aqui em nome da Enciclosapios em parceria com o CAEC, convidar você tertuliano e teletertuliano interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo o seu verbete, a fazer o programa Verbetografia no formato EAD, totalmente à distância. As aulas são online, às quintas-feiras à noite. O período de 25/2 de 16 a 19/5 de 16. Horário das 19h30 às 21h30. Inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 045 3525 2652 ou por e-mail no caec@caec.org. Temos algumas vantagens de fazer o curso. Entender a lógica e a estrutura do verbete, participar com seu verbete na Mega GESCOM Grupal da Conscienciologia e promoção do auto e heterodesassédio mental somáticos. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Epigenética, especialidade Biologia, e a verbetógrafa Vera Maciel. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.